Entrando agora na seção 9.2, vamos discutir a gestão do conhecimento tácito mais a fundo. Ilustramos a importância desse conhecimento com a seguinte frase: o conhecimento tácito é o motor da inovação e da adaptação na engenharia. Sendo assim, nessa seção, vamos mostrar a valorização da prática, com foco em capturar, compartilhar e utilizar o conhecimento prático dos profissionais. Vamos apresentar as comunidades de prática, que trata da criação de espaços e mecanismos para a troca de experiência e solução de problemas não estruturados. E também o fomenta mentorias e o diálogo, através da implementação de processos que facilitam a socialização do saber fazer entre gerações e equipes. Começando pelos limites da abordagem prescritiva. Uma gestão muito baseada em seguir normas à risca, a chamada abordagem prescritiva, enfrenta vários limites. As regras não trazem o como fazer em cada situação específica. Ignoram também o fator humano, coisas como julgamento e timing não dá para colocar no papel. Além disso, não cobrem todos os imprevistos do dia a dia. E, se seguidas cegamente, podem levar a erros graves e ineficiências. Em resumo, a norma escrita, sem interpretação e adaptação, não dá conta da complexidade do mundo real. Para mostrar esses limites na vida real, vamos trazer dois casos verídicos apontados pelo livro, em que seguir a regra ao pé da letra deu problema. Eles provam por que precisamos de julgamento e conhecimento tácito. No Itaú Cultural em São Paulo, havia a regra: não comer nem beber no espaço expositivo. Um dia, uma mãe começou a amamentar. Um segurança, aplicando a norma de forma rígida, abordou a mãe e retirou ela da sala. Veio constrangimento, conhecido como o dia do mamaço, com protestos, e o diretor precisou pedir desculpas. Faltou leitura de contexto. A regra falava de alimento que suja ou danifica obras, não de amamentação. A norma não previu esse caso e, sem autonomia para interpretar, o resultado foi injusto. O segundo caso é da aviação brasileira, no chamado apagão aéreo dos anos 2000. Após críticas, controladores de voo decidiram cumprir à risca os tempos de separação do manual entre decolagens e pousos. Resultado: filas de aeronaves, atrasos em cascata e voos cancelados. Antes, eles ajustavam o fluxo com base na experiência, na visibilidade, na distância entre aviões e na eficiência do time. O manual era conservador e genérico. O toque humano permitia acelerar com segurança quando cabia. Ao abrir mão dessa adaptação, o sistema travou e a performance caiu. O que aprendemos com os dois episódios? Regras são importantes, mas não cobrem tudo. Precisam ser guiadas pelo contexto e pelo saber de quem aplica. Se tiramos a interpretação, arriscamos injustiças e colapsos operacionais. Como gestores, precisamos dar espaço e incentivo para que as pessoas usem seu julgamento. Bom, diante disso, precisamos enxergar os padrões de outra forma. Primeiro, padrões como ferramentas. Eles devem servir de guia e ponto de partida, não como leis inflexíveis. O sucesso depende de aplicá-los com inteligência prática. Segundo, uma inversão de ênfase. É a prática profissional que dá validade aos padrões, e não o contrário. Terceiro, é necessária uma adaptação contínua. Habilidades humanas como julgamento, intuição e improviso devem aprimorar e ajustar o uso das normas o tempo todo. Em suma, a gestão integrada busca justamente unir o saber formal com o saber prático, aproveitando o melhor dos dois. Sendo assim, o que significa gerenciar o tácito? Gerenciar o conhecimento tácito significa, basicamente, gerenciar pessoas e suas interações para promover aprendizado pela experiência. O slide aqui sugere pensar em 3 perguntas. Quem trabalha com quem, fazendo o que e por quanto tempo? Quem trabalha com quem? Bom, trata-se de formar equipes e redes de colaboração, onde a troca de experiências acontece de forma natural no trabalho diário. São as chamadas comunidades práticas. Fazendo o que? A ideia é colocar as pessoas em imersão em projetos reais e desafiadores, onde elas aprendam na prática. É o famoso aprender fazendo em situações concretas, não só na teoria. Por quanto tempo? É preciso investir em aprendizado contínuo e mentorias de longo prazo, reconhecendo que o conhecimento tácito leva tempo e repetição para se desenvolver plenamente. Com essas ações, cria-se um ambiente onde o saber fazer individual de cada um se transforma em inteligência coletiva da organização. O capítulo mostra que conhecimento tácito não é uma coisa só. Para entender e gerir melhor, vamos separar em 3 tipos: somático, contingencial e coletivo. Explicamos cada um de forma simples. Somático é o que o corpo aprende com a prática. Pense em andar de bicicleta. No início é difícil, depois o corpo pega o equilíbrio e você faz sem pensar. No trabalho é igual. Um operador ajusta a máquina pelo som e pelo tato. Um soldador acerta ângulo e velocidade no gesto. Um piloto corrige a rota antes do alerta porque sente o avião. É um saber corporal, difícil de pôr em palavras. A gente aprende fazendo. Contingencial é o que depende do contexto e das histórias que já vivemos. Quando acontece X, fazemos Y, porque já vimos algo parecido. Um engenheiro de obra lembra de um caso antigo e repete a solução. No laboratório, todos sabem que certa máquina dá pico ao ligar, mesmo sem estar escrito. Até coisas do dia a dia contam, como a regra não escrita de com tal gerente é melhor pedir de outro jeito. São macetes, lições aprendidas e regras de bolso. Muito disso daria para registrar, mas muitas vezes fica na memória e passa na conversa. Coletivo é o que nasce da convivência no grupo.
Em Roma, faça como os romanos. Cada empresa e cada área tem um jeito próprio. Quem entra na indústria automobilística aprende termos, atalhos e expectativas que não estão no manual. Se for para a indústria farmacêutica, descobre outro jeito e precisa reaprender. Em um pronto-socorro, a equipe se entende no olhar e em poucas palavras porque compartilha um senso comum de urgência. Piadas internas e jargões também são exemplos. Esse saber só vem vivendo a rotina do time. Para fechar, usamos esses três rótulos só para enxergar melhor o fenômeno. Na vida real, eles andam juntos. Um profissional experiente usa o corpo treinado, puxa lembranças de casos passados e lê o clima do time ao mesmo tempo. Separar assim nos ajuda a decidir como desenvolver cada frente dentro da organização. Bom, o que podemos registrar? Nem todo conhecimento tácito consegue ser formalizado ou registrado, e isso varia conforme o tipo. Conhecimento somático. Parte dele até pode ser automatizado ou descrita, mas ainda há muita intuição e habilidade humana insubstituível em situações complexas. Conhecimento contingencial. É muito difícil de codificar por completo. Podemos escrever algumas diretrizes baseadas em experiências passadas, mas o julgamento e a adaptação a problemas novos praticamente não cabem no manual. Conhecimento coletivo. Quase impossível de formalizar. Ele depende de convivência e interação. É o tipo de aprendizado que só se adquire vivenciando o dia a dia da equipe, e não dá para capturar essa dinâmica em procedimento escrito. No fim das contas, essa dificuldade de registrar o tácito mostra como a experiência humana continua essencial, mesmo com toda a tecnologia e inteligência artificial disponíveis. Assim, para gerenciar o conhecimento tácito, os gestores devem adotar abordagens que incentivam a troca de experiências e o desenvolvimento de habilidades práticas. Algumas ações recomendadas são: seleção estratégica de pessoas. Montar projetos e equipes de forma que profissionais experientes e novatos trabalhem juntos facilitam o aprendizado mútuo do saber fazer. Equipes dinâmicas. Formar times diversificados e rotativos para que o conhecimento circule organicamente entre diferentes áreas e pessoas, evitando que ele fique preso em silos. Treinamento e mentoria. Implementar programas que valorizem a prática supervisionada e a convivência com especialistas. Por exemplo, mentorias e aprendizado direto com quem domina o assunto, para passar adiante os macetes do trabalho. E aprendizagem imersiva. Incentivar a participação em desafios e projetos reais, de modo que os profissionais desenvolvam e aperfeiçoem seu conhecimento tácito enfrentando situações concretas no dia a dia. Em resumo, gerir o conhecimento tácito é gerir de forma inteligente as interações humanas e o aprendizado contínuo dentro da organização, garantindo que o valioso saber fazer de cada um seja compartilhado e aproveitado por todos. Então, pessoal, dando sequência ainda dentro dos conhecimentos tácitos, uma questão importante da gente abordar é sobre os julgamentos. Primeiro, falando sobre o que é o julgamento nesse contexto, né? Julgar é atribuir valor, de acordo com as convenções naquele momento, sobre os aspectos percebidos do ambiente e na execução da atividade. Esses julgamentos são essenciais para a resolução de problemas e para a inovação. Aqui, a título de curiosidade, pessoas que desenvolvem o conhecimento tácito, principalmente coletivo, adquirem também a habilidade de realizar julgamentos mais corretos. Cada tipo de julgamento que a gente vai abordar posteriormente desempenha um papel específico na identificação e priorização de questões e oportunidades. Realizar um julgamento correto depende de fatores como a leitura da situação, do ponto em questão e do contexto social. Dando sequência agora sobre os tipos de julgamentos, Ribeiro enumera três tipos de julgamentos como sendo essenciais: o julgamento de similaridade e diferença, o julgamento de relevância e irrelevância e o julgamento de riscos e oportunidades. Falando um pouco sobre o julgamento de similaridade e diferença, é ele que permite que os indivíduos comparem situações e identifiquem se algo está fora do padrão. Aqui um exemplo é um engenheiro de Minas que observa que a coloração e o brilho de uma rocha está diferente de uma nova frente de lavra e que talvez isso possa impactar nos equipamentos que ele tem disponível na planta. O segundo tipo de julgamento, que seria relevância e irrelevância, ele é fundamental na tomada de decisões. É ele que permite que indivíduos discernem entre o que é importante e o que é secundário em um dado contexto. Aqui seria o exemplo de um piloto de avião que, em uma determinada situação crítica, foca apenas nos instrumentos que indicam altitude e velocidade e ignora todos os outros dados que são menos cruciais. Por último aqui, o julgamento de riscos e oportunidades é ele que envolve a avaliação cuidadosa das consequências de ações e decisões e pondera possíveis cenários futuros. Aqui um exemplo seria um operador com uma vasta experiência que decide interromper a produção ou um determinado equipamento ao perceber sinais de superaquecimento ou vibrações, e isso faz com que ele evite um acidente de grandes proporções. Então, por fim, aqui a gente consegue perceber que esses julgamentos, eles mostram para nós que o conhecimento tácito não pode ser colocado em padrões. Isso porque, como ensinar alguém a priorizar por meio de regras, já que priorizar existe uma leitura do que é mais relevante no momento. Olá, eu sou Matheus, do grupo 12 do Trabalho de Organização Industrial, e vou apresentar a seção 9.2.4 do livro, que são as metodologias de gestão do conhecimento tácito. Existem 3 metodologias para se gerir o conhecimento tácito nas organizações. Todas elas foram concebidas para responder algumas questões que as empresas enfrentam de forma concreta no seu dia a dia. E a seguir eu apresento 2 das 3 metodologias e a lógica por trás delas. Foram feitas para responder a questão 1,
que é como selecionar profissionais com conhecimento tácito que interessa, e a questão 2, que é como treinar as pessoas para desenvolver o conhecimento tácito exigido. Respondendo à primeira questão, como selecionar profissionais com conhecimento tácito que interessa? A gente tem o exemplo de uma planta de níquel, que precisava mais ou menos 1.500 pessoas para gerir, operar e manter a planta. E é necessário, obviamente, definir exatamente qual a experiência que garante que a pessoa tenha conhecimento tácito que a gente vai precisar nessa planta de níquel. Então, Ribeiro, em 2013, trouxe o conceito dos níveis de similaridade. Quanto mais similar for a exigência passada de um profissional, em relação à função que ele vai exercer, ao contexto que ele vai estar inserido, maior garantia de que o profissional vai trazer com ele as habilidades e julgamentos tácitos necessários da atividade. Aí a gente tem um exemplo do que é uma baixa, uma média, um alto nível de similaridade, nesse exemplo da planta de níquel. Uma baixa similaridade seria alguém que já operou com uma escavadeira hidráulica pequena, mas não no contexto da planta de níquel. Então ele vai saber as funções da escavadeira, mas não vai saber o contexto que está inserido, algumas condições ideais ou não, por exemplo, da blendagem, né? Ou seja, o nível de mistura do minério que vai estar. E conforme vai aumentando o nível de similaridade, por exemplo, o nível médio, o operador já operou uma escavadeira hidráulica, uma dimensão aberta, então são dimensões mais adequadas na condição que ele vai estar inserido e vai ter um conhecimento maior. E o nível de similaridade mais alto vai ser se ele já operou num contexto extremamente similar, que vai ter uma experiência, um conhecimento tácito muito mais alto que os demais. Então, nesse sentido, a gente tem a metodologia da gestão de coletivos por nível de senioridade, que é uma pessoa com conhecimento tácito muito elevado gerindo um grupo de profissionais com conhecimento menos elevado de senioridade. Então, ao garantir que cada uma das equipes tem ao menos um profissional de alta senioridade, são garantidas as condições técnicas e sociais para que o trabalho seja desenvolvido com sucesso e que o conhecimento tácito dos profissionais de alta similaridade seja aos poucos sendo desenvolvido pelos demais membros da equipe. Partindo agora para a questão 2, como treinar as pessoas para desenvolver o conhecimento tácito exigido. A gente tem o conceito de saliência desencontrada de Collins de 2001, que é quando o experiente e o novato são colocados juntos, mas o novato não sabe o que perguntar pela falta de conhecimento dele e por outros fatores, já que ele é novato, e o outro não se dá conta de tudo que tem para falar, porque às vezes algumas questões para ele são óbvias que não há necessidade de ser dito, mas para o novato não, que ele precisa aprender. Então gera esse problema na organização. Mas como esses problemas são resolvidos na prática? Bom, naturalmente, durante o trabalho, o novato vai aprendendo ali na prática como que acontecem as coisas, o conhecimento tácito em si. Mas esse tipo de aprendizado pode ser lento e pode ser perigoso, tanto para o novato quanto para a organização, para o processo em si. E não é sempre que a gente consegue colocar um experiente junto para cada novato, em uma planta industrial, por exemplo. Tanto pelo tamanho da planta, como pela dificuldade de contratar um número apropriado de profissionais experientes, seja por questão de custo ou de logística. Então, o CIG, em 2012, trouxe um trabalho que abordava uma metodologia que acelerasse a curva de aprendizado dos novatos, com foco específico em conhecimento tácito. Aí o Silva trouxe esse exemplo dos operadores de metal, que uma das atividades deles era julgar se uma corrida, ou seja, o vazamento de metal no momento, era viável ou não, e envolvia diversos fatores para isso, né? Seja a cor que estivesse apresentando, o teor de escória que estivesse apresentando, mas para isso os novatos não sabiam direito como fazer esse julgamento, o que eles tinham que avaliar com mais ou menos precisão, com mais ou menos peso, e aí só o profissional mais experiente sabia fazer isso, então toda hora eles tinham que esperar o profissional experiente fazer essa avaliação, mas o profissional mais experiente ele não sabia como explicar para os novatos como fazer isso, o que ele estava jogando, era mais no feeling dele, da experiência que ele já havia adquirido. Então acaba que os profissionais até achavam que ele não queria ensinar para não passar o pulo do gato para os novatos, mas não era isso, ele só não sabia como explicar. Então, Silva, em 2012, ele desenvolveu uma árvore de julgamentos, que era meio que discretizando cada passo a passo, definindo níveis de julgamentos do simples ao mais complexo que deveria ser feito para esse caso do corrimento da corrida do metal. E é importante salientar que, a partir dessa árvore, os profissionais novatos eles não aprenderam como fazer o julgamento, porque o conhecimento tácito não se transfere, ele se desenvolve. Só que com essa árvore de julgamentos ficou mais fácil entender o que o novato deveria aprender, o que o novato deveria observar mais e ter um olhar mais atento, e o experiente saberia o que falar para os novatos. Então, usando essa metodologia, que ficou conhecida como treinamento no trabalho direcionado, diminui-se o tempo de treinamento dos novatos e aumenta a qualidade do treinamento. E aí, dessa forma, a gente acelera a curva de aprendizagem dos novatos.